Uma palavra de salvação, parte 2. E o texto que nós vamos estar discorrendo esse tema se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, que diz assim: Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, como prometido, hoje nós estaremos aí falando a respeito desse tema, uma palavra de salvação. Ontem estivemos abordando o primeiro ladrão, a atitude do primeiro ladrão que duvidou, que mesmo diante da morte, ele se recusou a crer em Jesus. Ele deixou de ser abençoado por causa do seu orgulho e também porque desperdiçou a sua última oportunidade. Em vez de clamar pela ajuda do Senhor, ele desdenhou da situação que Cristo estava vivenciando naquele momento. E como prometido, hoje nós estaremos falando sobre o outro ladrão, a atitude do outro ladrão. Veja o que o versículo 40 e o 41 vai dizer. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas esse homem não fez mal algum. Então, o que nós podemos ver aqui, amados, é que esse outro ladrão, ele se volta para o Senhor no dia da sua adversidade. E ali, crucificado, junto com um outro ladrão e Jesus Cristo, ele encontra a salvação. Então eu quero dizer para você nesse momento que quem se volta para o Senhor no dia da adversidade encontra a salvação. Amém? Esse ladrão está morrendo, pregado naquela cruz. E eu tenho certeza que ele gostaria de sair daquela situação. Mas a sua oração não é somente para ser livrado da cruz. Ele entende que, embora o seu problema imediato é estar pregado na cruz, há um problema mais profundo. Ele é um pobre ladrão. Ele é um pecador. Seu castigo é merecido, isso ele declara quando ele diz que nós estamos aqui porque merecemos, porque os nossos atos nos trouxe a essa situação. Então nós vemos aqui que há uma consciência de erro por parte daquele ladrão. Há uma consciência de pecado. Veja quão diferente foi a atitude do segundo ladrão. Ele reconheceu a sua verdadeira situação. Ele percebe que em seu coração está a natureza pecaminosa que o empurrou a vida toda para o pecado. Ele não quer somente ser livrado
da situação angustiante da cruz. Quer ver-se livre da situação miserável do pecado e da culpa. Por isso, repreende o seu colega e diz: este não fez mal nenhum. Nós, com justiça, padecemos porque nós fizemos mal. Tem gente que permanece duro até onde não pode mais. A situação está se agravando, o casamento está acabando, a coisa está feia. E ele está dizendo que tudo está bem. A dívida está virando uma bola de neve, mas ele não dá o braço a torcer. Mas esse ladrão não. Ele reconheceu que viveu uma vida ruim e que estava numa situação pior ainda, e por isso mesmo se voltou para o Senhor no último minuto da sua vida. Saber reconhecer o problema e que precisa de ajuda do alto já é um grande passo para a vitória. Deus sabe perfeitamente qual é a sua situação, mas Ele quer ouvir dos seus lábios uma oração de arrependimento, de confissão e de quebrantamento. Ele não culpou ninguém pela sua situação. O segundo ladrão percebeu a sua situação, ele reconhece o seu pecado. Ele não o esconde, não se justifica, não tenta se explicar ou dar explicações, não argumenta, não joga a culpa nos outros, mas ele simplesmente reconhece que sua vida passada foi cheia de erros, porque nasceu e viveu em pecado. Quantas pessoas que não experimentam mudanças profundas porque estão sempre procurando se justificar. E a lista de justificativas é grande. Eu sou assim porque meu pai foi um alcoólatra. Eu sou assim porque tive uma vida muito sofrida. Eu sou assim porque ninguém nunca me ajudou. A culpa é sempre do outro. É sempre do pai, da mãe, do filho, do patrão, do empregado, do governo. Mas diante do grande juiz e Senhor de toda a terra, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, pois está escrito em Ezequiel que o pecado do pai não será colocado nos ombros dos seus filhos, e nem dos filhos aos pais, mas cada um vai dar conta de si, pois a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós nascemos em pecado, mas o caminho é um só para a salvação: arrependimento e fé em Cristo Jesus. Enquanto você estiver tentando justificar seus problemas, você não conseguirá resolver. Diga para o Senhor: o que eu mereço é ser condenado como aquele ladrão, mas por causa da obra de Cristo na cruz, eu vou receber o meu milagre. Ele clamou pela ajuda, ele clamou por socorro. Há muita gente que sofre terrivelmente e, de alguma maneira, depois de tanto sofrer na vida, reconhece que está errado, mas não dá o segundo passo, que é clamar por ajuda. Em algum momento, temos que parar, reconhecer nossa situação e clamar pedindo ajuda do alto. Fale em seu coração com Deus: eu não tenho forças para sair dessa situação sozinho. Preciso da tua ajuda, Pai. Outra coisa é que aquele ladrão, ele reconheceu Jesus como rei. Há um outro aspecto do texto que eu gostaria de ressaltar nesse momento. Aquele segundo ladrão reconheceu Jesus como rei. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não quer ser rei apenas dos nossos problemas. Ele quer ser rei de toda a nossa vida. Ele quer ser o nosso Senhor e Salvador. O segundo ladrão, embora tivesse inúmeras necessidades naquele momento, ele simplesmente pede: Senhor, eu sei que esta vida está acabando para mim,
mas eu tenho a consciência de uma coisa: esta vida não é tudo. Há algo além dessa vida. E ele clama: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você precisa hoje reconhecer que Jesus não é apenas Senhor, mas, sobretudo, o Salvador de sua vida. Este segundo ladrão nos ensina o caminho para receber de Deus. Ele se humilhou e viu em Jesus a única ajuda que ele podia obter no último momento da sua vida. Quem sabe você também já tenha batido em tantas portas e ido a tantos lugares, e quando você estava quase desistindo, alguém lhe convidou para ir a uma igreja, ouvir a palavra de Deus, em um culto no lar, ou em um estudo bíblico, ou quem sabe até em uma reunião de oração em um lar. Você pode ter a atitude daquele primeiro ladrão e simplesmente desprezar o Senhor Jesus. Ou você pode voltar para o Senhor nessa hora, como fez o segundo ladrão. Talvez essa seja a última oportunidade que o Senhor está lhe dando. Por isso, não desperdice. Outra coisa que eu gostaria de falar e de lembrar e salientar nesse momento é que milagres acontecem quando Jesus está no centro. Algo muito interessante nessa passagem: havia 3 cruzes, mas a de Jesus era a cruz do meio. Jesus morreu do jeito que sempre viveu. Veio a esse mundo para buscar os pecadores. Viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu crucificado entre eles. Você já parou para observar que o Pai sempre coloca o Filho no meio? Na Trindade, ele é a segunda pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está no meio. Quando tinha 12 anos, ele ensinava aos doutores da lei, no meio deles. Jesus também disse que onde estiverem 2 ou 3, em seu nome, ali estaria no meio deles. Em Apocalipse, João ouviu uma voz dizendo: João ouviu o trono e no meio o leão da tribo de Judá, o cordeiro. Porque ao morrer na cruz do Calvário, Deus Pai colocou Jesus no meio dos 2 ladrões. Porque o lugar de Jesus é sempre no meio, no centro. Sempre coloque Jesus no meio da sua vida, no meio das suas decisões, coloque Jesus. No meio da sua família, coloque Jesus. No meio do seu casamento, coloque Jesus. No meio dos seus negócios, coloque Jesus. Esse relato nos mostra que o Senhor precisa estar no centro de tudo em nossa vida. Sabe por que muitos não têm vitória? Porque eles dividem a vida em áreas e tem áreas nas quais Jesus não entra. Há pessoas que tentam resolver tudo sozinhas e deixam Jesus de fora dos seus problemas familiares, dos seus problemas de saúde, dos seus problemas profissionais e etc. Mas Jesus quer estar no meio de tudo, porque quando ele está presente, há sempre a possibilidade de um milagre. João relata que houve um casamento em Caná da Galileia e Jesus também foi convidado. Ele estava no meio da festa quando o vinho acabou, mas o fato dele estar ali abriu-se a possibilidade de um grande milagre. E quando todos pensavam que a festa ia acabar, ele transformou a água em vinho. Quantos casais se separaram porque não tinham Jesus para fazer o milagre? A garantia de vitória em sua família é ter Jesus sempre presente. Portanto, Jesus estava no meio quando aquele ladrão, percebendo a proximidade da morte e vendo sua vida se esvair, clamou ao Senhor e pôde ouvir de seus lábios: eu te prometo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estar no paraíso
significa que aquele ladrão foi salvo naquele momento. Isso é impressionante, que no último minuto de sua vida, Jesus ainda encontrou uma maneira de salvar mais um para a vida eterna. Se a gente fosse fazer um filme com a história do ladrão que foi salvo, o nome desse filme seria Salvo por um Triz, com certeza. Aqui temos mais uma grande demonstração de graça, da graça de Deus, que o homem natural jamais consegue entender. Esse ladrão passou a vida toda aprontando, fez mal a milhares de pessoas, saqueou bens e provavelmente tirou a vida de muitos. E depois de uma vida inteira de erros, nos minutos finais, ele se volta para o Senhor e é salvo. Muita gente ouve essa história e fica revoltado dizendo: isso é injusto. E não é mesmo, porque se Deus fosse ser justo, não sobraria nenhum de nós. Isso é graça. O mesmo acontece em relação a nós. Pode ser que a vida toda você nunca se preocupou em buscar ao Senhor. Quando tudo estava bem, você nem lembrava de Deus. Mas hoje, passando por enfermidade, vivendo um momento financeiro ruim, com um casamento destruído, depois de bater em tantas portas, finalmente você resolve se voltar para Deus e pedir a ajuda a quem de fato pode ajudá-lo. Muitos pensam que nessa hora Deus o rejeitará, mas por causa da sua graça, mesmo você vindo a Ele como uma última opção, Ele o recebe, o abençoa e o salva. Mesmo que você tenha sido o causador de todos os problemas que você está passando hoje, Ele ainda o recebe. Se o Senhor pôde ouvir o pedido do ladrão, no último minuto de vida, Ele também vai ouvir o seu clamor. Jesus jamais rejeita aqueles que se voltam para Ele. E mais do que isso, se o Senhor deu a salvação de graça àquele ladrão, Ele seria capaz de atender qualquer outro pedido que ele fizesse. Porque de todos os milagres que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, o maior milagre é o milagre da salvação. Se o Pai não nos negou o seu único filho, será que Ele nos negará um pedido de ajuda quando procuramos colocar seu Filho Jesus no centro da nossa vida? Se Ele não nos negou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32, vai falar sobre isso. A questão hoje não é se Ele nos dará ou não. A questão hoje aqui é simples. Será que há alguém com fé para colocar Jesus no centro de tudo? Será que há alguém aqui com a disposição para clamar? Será que há alguém aqui com disposição de perseverar até que a vitória se estabeleça? Quantos têm a disposição no coração? Ah, amados, queridas de Deus, ao longo da história, sempre houve esses dois tipos de pessoas. Os que dizem sim e os que dizem não. Os que rejeitam ao Senhor e aos que se dispõem a buscá-lo nos momentos de dificuldade ou até mesmo diante da morte. E aí eu quero deixar uma pergunta para nós finalizarmos essa breve reflexão da palavra de Deus ao teu coração nesse momento. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Fica aí com um abraço do seu amigo, do seu irmão em Cristo, evangelista Valnei dos Santos. Graça e paz.